Olá, meu nome é Lucas. Essa é a continuação da aula de estados de tensões e critérios de ruptura. Na aula passada, nós estudamos vários critérios de ruptura, como o de Rankine, Tresca e Morkulov. Relembrando o de Morkulov, que é um dos mais completos desses critérios de rupturas básicos, ele mostra que a resistência ao cisalhamento de um material, no nosso caso solo, é função da tensão normal ao plano. Ou seja, existe uma tensão confinante. Quanto maior essa tensão for, maior vai ser a resistência ao cisalhamento. Então, esse critério de ruptura é baseado no fenômeno do atrito. E ele pode ser estudado sobre essa ótica. O fenômeno do atrito nos solos se diferencia do fenômeno do atrito entre dois corpos, porque o deslocamento envolve um grande número de grãos que podem deslizar entre si ou rolar uns sobre os outros, acomodando-se em vazios que se encontram no percurso. Porém, já adianto que a analogia vai ser necessária para a gente conseguir desenvolver a formulação matemática do critério de ruptura de Morkulov. Mas as forças transmitidas entre grãos de areia e grãos de argila são diferentes. Então a gente precisa ter uma noção dessas duas forças para a gente conseguir ter uma interpretação melhor sobre esse critério de ruptura. Nos grãos de areia, o contato ocorre entre os grãos e as forças são suficientemente grandes para expulsar a superfície, de forma que os contatos ocorrem realmente entre os dois minerais. Porém, na argila, o contato ocorre principalmente através da água adsorvida e as forças são transmitidas através desse contato. O número de partículas é muitíssimo maior e a parcela da força transmitida em cada contato é extremamente reduzida. As partículas de argila são envolvidas por moléculas de água quimicamente adsorvidas a ela. Continuando, as forças de contato não são suficientes para remover essas moléculas de água e elas são as responsáveis pela transmissão das forças. Essa característica é responsável pelo adensamento secundário. Também provoca uma dependência da resistência das argilas à velocidade do carregamento a que são submetidas. Ou seja, o comportamento da areia e o comportamento de argilas sobre uma tensão é completamente diferente. Então, sem ser a próxima aula a outra, nós vamos estudar o comportamento de areias e, na seguinte, o comportamento de argilas, para a gente conseguir entender. Então, quando a gente for projetar uma estrutura, nós precisamos entender o subsolo, onde a areia vai ter um comportamento e a argila vai ter outro. Então, como eu adiantei, a ruptura pelo critério de Morkulov pode ser simplificada por um plano inclinado. Tem as diferenças? Tem, mas pode ser simplificado. Assim, quando o objeto está em movimento em relação à outra, mas ainda em contato, consideramos que ocorreu a ruptura. Um modelo que simplifica a situação é um plano inclinado. A resistência ao cisalhamento é dada pela equação ao lado, sendo φ o ângulo de atrito que deixa o bloco na iminência do movimento, ou seja, ruptura. Então, trazendo para a analogia do plano inclinado, nós pegamos um plano, colocamos um bloco, nós levantamos esse plano. Quando esse plano tiver em uma angulação que o bloco estiver na iminência da ruptura, esse ângulo vai ser o ângulo de atrito. Note que é proporcional à tensão normal. Ou seja, a gente consegue recuperar aquela ideia da resistência ao cisalhamento ser proporcional à tensão normal. Porém, no solo ocorre mais um fenômeno nessa ruptura devido à origem do material. Em solos residuais pode aparecer uma atração eletromagnética
entre os grãos. Com efeito, a aderência plano-bloco aparece no modelo. Assim coloca-se o termo denominado por coesão. Então, esse é o critério concebido por MOCLUB, onde a resistência do solo é igual à tangente do ângulo de atrito vezes a tensão normal ao plano mais a coesão. Não sei se vocês notaram, mas coesão está em vermelho, porque a coesão é um dos termos que mais gera confusão na engenharia geotécnica. E nós vamos entender no detalhe o porquê disso. Para esse entendimento, a gente vai precisar mostrar dados de ensaios de cisalhamento direto que foram executados em areia. Ou seja, em tese, não deveria existir uma aderência grão a grão. Ou seja, a figura ela mostra que acontece uma coesão, ou seja, o termo independente não é zero. E por que isso acontece? Porque a coesão do modelo de MOCLUB acontece devido a 4 fatores. Coesão verdadeira, que é realmente aquela atração eletromagnética. A coesão aparente, que depende da sucção do solo, ou seja, ela aparece em solos não saturados. O intercepto de coesão, quando acontece dos dados não formarem uma reta, formarem uma curva, vai aparecer um elemento matemático para tentar descrever essa reta. E a resistência não drenada, que aparece em argilas, que é uma simplificação do critério de Tresca. Então, a gente assume o ângulo de atrito igual a zero e a resistência não drenada aparece. Então, a coesão verdadeira. Segundo Martins, 2016, a coesão verdadeira pode ser interpretada como uma cimentação entre os diversos grãos minerais de uma rocha, da mesma forma que o cimento une os grãos do agregado graúdo e do agregado miúdo em um concreto. A linha de raciocínio do parágrafo anterior conduz à conclusão de que a intemperização, processo pelo qual as rochas se transformam em solos, se dá pela perda de coesão verdadeira das rochas ao longo do tempo. Ou seja, à medida que ocorre a intemperização, a coesão verdadeira vai reduzindo. A coesão aparente. Então, ela ocorre devido à presença de água em condição não saturada. Assim, cria uma situação onde o menisco gera uma sucção dos poros, ou seja, uma pressão neutra, ou seja, uma poropressão negativa. Por consequência, pelo princípio das tensões efetivas, a tensão efetiva aumenta. Porque se a tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão, se a poropressão for negativa, a tensão efetiva aumenta. Porém, o que acontece? Se chover, essa poropressão negativa aumenta, ou seja, ela vai para o lado positivo, então a resistência vai reduzir. Ou se secar, a mesma coisa. Então, a coesão aparente ela é uma coesão que aparece, mas ela pode sumir devido a alterações climáticas. Então, por que quando chove ocorrem rupturas, deslizamentos? Porque a maioria das encostas são solos não saturados, ou seja, elas possuem coesão aparente, porém quando chove uma quantidade acima do normal, a água entra nos vazios, a poropressão aumenta, consequentemente a tensão efetiva diminui, consequentemente a resistência ao cisalhamento vai diminuir. O intercepto de coesão. A envoltória de MOCLUB é linear. Então, medidas não lineares faz com que apareça esse intercepto de coesão na tentativa de transformar dados não lineares em dados lineares. E a resistência não drenada? Ela é a resistência do solo a curto prazo. Em argilas ela é muito importante. Por quê? Porque a dissipação de poropressão ou do excesso de poropressão ela é muito baixa. Ela acontece numa velocidade muito baixa. Então, a resistência não drenada ela
demora mais tempo a ser transformado em tensão devido à resistência ao cisalhamento devido às tensões efetivas. Em areias, a resistência não drenada aparece, mas é muito rápido. Então, a gente nem leva em consideração em projetos convencionais. Porém, em argilas ela é muito importante. A gente vai estudar no detalhe o que é a resistência não drenada em aulas futuras. Então, o critério de Mohr-Kuleb, ele tem algumas variáveis. E as variáveis provenientes do próprio solo é a coesão e o ângulo de atrito, que podem variar com a condição de drenagem, ou seja, se é drenado ou não drenado. Velocidade do ensaio, principalmente em argilas. Direção do ensaio, porque o solo é um solo anisotrópico. Trajetória de tensões. A gente vai entender no detalhe o que é a trajetória de tensões em aulas futuras também. Então, a variação de uma das tensões principais, σ2, que vocês devem ter aprendido em resistência aos materiais, o que é σ2, então vai modificar um pouquinho o que acontece na trajetória de tensões. E a compacidade ou consistência da amostra também altera coesão, C', e ângulo de atrito, φ'. Então, o critério de Mohr-Kuleb, mais uma vez relembrando, porque é muito importante, nunca é demais relembrar que a resistência do elemento tal é igual a tangente do ângulo de atrito φ vezes tensão normal efetiva ao plano, tensões efetivas ao plano, σ', mais coesão, C'. A coesão, nesse caso, é a soma das 4 coesões. Porém, se for uma areia, por exemplo, a resistência não drenada ela não vai existir. Se for uma areia completamente seca ou uma areia saturada, a parcela de coesão aparente some. Como é uma areia, por exemplo, sedimentar, então a gente está pensando em uma areia de praia, a coesão verdadeira também some. Então só sobra a coesão devido a envoltória apresentar dados não lineares e o modelo de Mohr-Kuleb ser um modelo linear. Mas, para entender o critério de Mohr-Kuleb em toda sua completude, a gente precisa estudar a fundo o estado de tensões, σ', e as características do solo, φ' e C'. Na próxima aula, nós vamos estudar o estado de tensões e na aula subsequente nós vamos começar a estudar o estudo do solo.